independente de serem negligentes ou não, ou mal intencionados, identificar e ser capaz de agir sobre os riscos internos é algo muito crítico para as empresas. E essa capacidade de identificar e gerenciar rapidamente os riscos de pessoas internas, sejam elas funcionários ou contratados com acesso corporativo, minimizar esses impactos negativos no caso de um vazamento de dados na conformidade corporativa, né? Isso pode atrapalhar a posição competitiva dos negócios, a reputação da marca, e é uma prioridade para as empresas em todo o mundo estar zelando pelas suas informações confidenciais. E por último, mas não menos importante, tem também o pilar de descoberta e resposta. Ele permite que vocês sejam capazes de descobrir dados relevantes para investigações internas dentro da empresa, dentro do seu ambiente de Office 365. Seja para casos de litígio ou solicitações regulatórias, e até mesmo responder a elas com eficiência, sem ter que usar várias soluções e mover dados de uma ferramenta para outra, e essa movimentação pode gerar um aumento de risco considerável aí, pode se perder no meio do caminho. Agora o meu áudio está funcionando, Fê? Agora tá, Marco. Agora maravilha, pessoal. Desculpa aí o trabalho, problema que deu aqui. Eu acho que isso é um ponto muito legal que o Felipe está comentando, que como o César comentou no treinamento, hoje, a maior dificuldade que você tem na gestão de risco, na gestão, na governança, é você conseguir ter visibilidade e localizar e ter mapeado esses dados hoje na corporação. Às vezes algum gestor imagina que o dado é só aquilo que está dentro do servidor, é só aquela informação que está sobre a visão dele, ele acha que aquele firewall dele está fechando e protegendo essa empresa. E muitas vezes não. Por quê? Porque hoje, dados pessoais estão na agência de publicidade que faz o marketing online, que captou lead, que faz a coleta no site. Tem hoje N ferramentas que vão nascendo dentro da empresa, e se a empresa não tiver uma política, as pessoas não tiverem treinadas de como lidar com esses dados, como elas têm que ser cuidadosas e zelosas com aquilo, facilmente vão ter vazamentos, ou de backups, como ele colocou lá, um backup que foi gravado num pendrive e perdido, dados que foram esquecidos no cloud provider. O cara usou uma ferramenta de CRM online e descontinuou e esqueceu de encerrar, e aquele dado ficou lá esquecido, as senhas ficaram vulneráveis porque o e-mail da pessoa foi vazado. Todas esse tipo de informação, ele é dotado de risco. E esse risco tem que estar mapeado no fluxo de dados. Eu acho que é a fase aí que você mais tem trabalho no assessment dessa informação. Hoje, o que o Felipe vai mostrar um pouquinho é como uma ferramenta de cloud consegue apoiar essa dor, consegue suportar e facilitar a vida de quem está gerindo isso. Ah, mas ela resolve sozinha? Não. Ir para a nuvem, usar nuvem, não resolve sozinho. Tanto que quando você assina uma ferramenta de nuvem, uma Microsoft, um Google, qualquer ferramenta delas, você tem uma gestão compartilhada, existem responsabilidades compartilhadas. Você pode ter a melhor solução lá na Microsoft, mas se o administrador não habilitar políticas e não treinar as pessoas, por exemplo, a mexer com política de troca de senha, mexer com outras coisas, você não vai ter. E hoje, o que a gente consegue ter nessa plataforma da Microsoft, que é o Microsoft 365, é você ter todo esse pilar de governança, né, que é Information Protection, análise de risco e gerenciamento de risco, e a parte de discover e resposta, que é o que ele colocou, que é essa base aí do pilar, que é para simplificar o gerenciamento de risco. Tá? Só queria dar essa introduzida, falar um pouquinho dessas coisas todas. Por quê? Porque na plataforma você consegue ter usuário único com duplo fator de autenticação, com a proteção da identidade. Você consegue ter um App Security que você conecta em todas as outras ferramentas de cloud que você tem, e ela gerencia o risco e centraliza essa autenticação. Então, se a empresa usa um CRM Salesforce, se a empresa nem usa o OneDrive no Office, mas usa o Dropbox, você consegue ter
uma solução que ela faz essa camada que a gente chama de CASB, que é o broker, que é o, sei lá, o corretor de conexões, que é o Cloud Access Security Broker, que é assim, é o que, para você ter um mínimo de governança no futuro, algumas soluções, algumas sopas de letrinhas simples, como CASB, como a parte de TDR, de tendências de vírus que são 0 days, esses recursos são necessários para a segurança. Eu só queria dar essa introduzida. Fê, pode tocar aí acelerado. Beleza. Bom, vamos começar aqui. Nós vamos falar aqui um pouco sobre justamente essa parte da descoberta dos dados, né? Os clientes, eles costumam fazer perguntas para a gente, para nós da WiTech, como eu posso implementar uma estratégia para proteger e gerenciar as minhas informações confidenciais? Como eu posso saber onde residem meus dados confidenciais? Essa pode parecer uma questão muito simples, mas é um problema complexo para a maioria das empresas aí de qualquer tamanho, de qualquer porte. A segunda pergunta que a gente ouve com muita frequência é como as empresas podem assumir o controle dos seus dados e como seus dados trafegam dentro e fora da organização. Justamente isso que o Marco estava falando agora para vocês. Quando ele é compartilhado com clientes e parceiros, seja por e-mail ou sites do SharePoint, ou qualquer outro serviço online, seja um Dropbox, um CRM, e por último, né, os clientes também costumam usar várias soluções para classificar, rotular e também proteger esses dados confidenciais, proporcionando aí uma experiência não tão legal, um pouco desconexa. Você vai estar com informações em vários painéis e não vai conseguir ter insight de tudo ali centralizado. O primeiro desafio, né, frequentemente enfrentado pelos clientes, é identificar que tipos de dados eles possuem no seu ambiente. É preciso ter uma compreensão muito profunda de quantos dados confidenciais existem, onde eles estão. Essas informações elas são críticas para avaliar a exposição e o risco geral e o que, por sua vez, ajuda, né, a definir e implantar as políticas de segurança ali baseadas no seu ambiente. Os clientes, né, eles podem usar qualquer uma das mais de 90 definições de informações sensíveis que a Microsoft já entrega para você prontas, para detectar automaticamente tipos de dados comuns, sejam eles dados financeiros, dados pessoais. Eles já entregam para vocês layouts prontos para facilitar o serviço de vocês e não ter que ficar criando templates de dados. Vocês podem criar, mas os mais conhecidos e gerais, isso já vem incluso na ferramenta. Compreender o cenário, né, dos dados também é muito importante. E os clientes geralmente querem aplicar algum nível de proteção às informações mais confidenciais para evitar que isso caia nas mãos erradas. Só que nem todos os dados são criados da mesma forma. E você precisa ter uma flexibilidade para aplicar um nível diferente de proteção a um arquivo altamente confidencial, que contenha, por exemplo, dados financeiros da empresa, em comparação com um arquivo comercial da empresa, que é só uma proposta, ou, sei lá, um modelo que manda para o cliente informando os serviços que são prestados. São categorias diferentes aí. E com opções de proteção flexíveis, né, os clientes podem equilibrar com eficácia os seus requisitos de segurança de dados sem inibir a produtividade do usuário final. Aqui no caso, né, a gente tem alguns pontos positivos da ferramenta. Primeiro, a gente vai começar aqui falando um pouco sobre a administração simplificada. Isso tem sido uma área bastante focada pela Microsoft nos últimos anos, que antigamente você tinha vários painéis, você tinha que entrar em vários painéis diferentes para fazer certas ações. E teve bastante demanda, bastante feedback disso, e eles conseguiram centralizar a administração das políticas em um mesmo teto, né, no mesmo centro de conformidade e segurança do Office 365, e também adicionaram conectores nativos para permitir que você possa trazer dados para serem controlados por um conjunto de política, mesmo que seja de outras ferramentas aí. A segunda área é sobre como controlar, né, essa explosão de dados, que é muito falado hoje em dia, e sobre o dimensionamento e a automação disso. Devido à quantidade de dados que estão sendo gerados, e como os regulamentos continuam mudando a todo dia,
mesmo se você fosse 100% compliance hoje, você já não estaria amanhã. A menos que suas políticas de governança funcionem automaticamente, e se ela não for automática, né, você não será capaz de manter isso 100% de forma manual. No entanto, não é suficiente centralizar e automatizar. Você precisa ser capaz de adaptar e personalizar a sua solução para os seus processos, né, para não ficar engessado, e também poder monitorar tudo o que está acontecendo conforme você se antecipa ao longo de todo o ciclo de vida dos dados. E por último, mas não menos importante, né, sabemos que nem todas as suas informações no seu tenant são as mesmas. E se todos os seus dados forem representados por tudo que você tem internamente, basicamente isso são os registros que você tem na sua empresa. E esses registros é aquilo que você mantém em seu cofre, seus ativos mais valiosos ou críticos, né? É o que vale para a sua empresa. E como qualquer coisa que você mantém em um cofre, os procedimentos e regras em torno desse gerenciamento desses registros tem que ser diferente. Acho que é legal explicar, só para ilustrar. Basicamente, quando você tem um documento hoje na plataforma, você tem uma planilha de Excel com dado privado, com informação sigilosa, o administrador de TI ele pode já criar alguns rótulos automatizados, ou seja, não sei se vocês já receberam uma planilha de Excel que você abre e você não consegue imprimir, ou você não consegue enviar por e-mail, ou você não consegue dar um print screen, ou não consegue salvar com outro nome. Isso é uma coisa chamada Right Manager, RMS, é o nome do recurso. RMS. Right Manager Service, e isso é atrelado dentro da plataforma. E quando está na nuvem, esse recurso ele vem atrelado na cloud. Então você consegue proteger o arquivo. O funcionário vai embora da empresa, o funcionário ele é desligado, você desabilita o e-mail dele, automaticamente essa informação ela perde valor. Então o cara tinha uma planilha salva num pendrive, quando você desativou o cara da companhia, aquela planilha ela não abre mais. Por quê? Porque toda vez que ele vai abrir a planilha, ela fala com a internet, valida se aquele usuário é ele mesmo, e se ele tem o perfil de governança e de acesso. Sim. Isso te ajuda no quê? A evitar que dados sejam vazados, a evitar que a informação suma, são essas coisas aí que acontecem. Então você consegue ter ele vai mostrar na prática aí, mas você consegue gerenciar a confidencialidade, a criticidade do negócio, a política de Data Loss Prevent, né, de DLP, que a gente sabe. Então, se foram copiados para USB, se arquivos sensíveis foram compartilhados com link do OneDrive para fora da empresa, se você consegue organizar por perfil de usuário que tem acesso para fazer alteração ou não. Chega num ponto tão avançado que você acaba conseguindo impedir que aquela planilha de Excel seja compartilhada numa videoconferência. No nosso caso, a gente tem planilhas de gap analysis, planilhas de análise de risco de TI que a gente faz dos clientes. Essa planilha, para a Whitec, ela é rotulada como uma planilha de segurança elevada, uma planilha de risco, porque se aquela informação vaza, a gente coloca em risco a reputação do cliente. Então, essa planilha só é compartilhável e só pode ser aberta dentro de conferências que só tenham membros da Whitec. Eu não consigo abrir essa planilha se, sem querer, a planilha estava aberta, eu compartilhei minha tela, esse dado não vaza, porque ela já está protegida na camada de externo. Tá? O André Marques perguntou se esse recurso é nativo. André, esse recurso é nativo, e ele vem dentro da plataforma que a Microsoft chama de Microsoft 365. Antigamente vinha só nas versões de Office 365 Enterprise, e a Microsoft agora trouxe esses recursos já para a versão que eles chamam de Office 365, Microsoft 365 Premium, que é a versão que tem o Office incluso, que tem tudo, já tem dados, tem a parte de file server, e você também tem a parte de governança. Desde governança e gerenciamento de conformidade de endpoint, que é o Intune, e a parte de dados. Fê, vê se você está vendo o compartilhamento de tela aqui a apresentação na plataforma,
Não, eu tô pela. Eu compartilhei a minha. Então clica de novo aí, porque eu tinha te derrubado. Ah, tá, peraí. Então Deixa clica eu aí no pegar aqui. compartilhamento aí da tua. Basicamente é isso, André. Então, sim, nativo em alguns níveis de licenciamento. Tá bom? Tô compartilhando aqui. A Pronto. gente vai fazer uma demo agora do Content Explorer. Deixa eu só aparecer aqui. Se estiver aparecendo, você me avisa, por favor. O Ricardo perguntou quais pontos da LGPD ela aborda. Ela aborda os pontos hoje de governança, a parte de análise de risco, de sigilo, você consegue aplicar a parte de identificação, rotular documento. Pela lei, assim, se você quiser ter uma visão, eu até tenho esse slide que ele faz um depara para a lei. Manda um e-mail para o perguntas@itech, Ricardo, que eu te mando um briefing certinho de quais pontos ela toca na solução. Mas principalmente o ponto mais importante é a parte de discovery de dado não estruturado, que é aquele dado que está dentro de um e-mail, que está dentro de um SharePoint, que está dentro dos grupos do Teams. Você consegue ter essa visibilidade, esse panorama, olhando toda essa parte dos dados desestruturados, porque você localizar dados dentro de uma ferramenta de banco de dados é mais fácil, porque você vai ter um DBA que vai fazer algumas consultas, algumas queries, mas o grande problema é você localizar dados dentro de documento, dentro de um PDF, dentro de um Word, dentro de um Excel, dentro de um PowerPoint. Esses dados desestruturados, eles são o nosso pesadelo. Por quê? Porque você não consegue localizar. Você não consegue saber se esse dado foi compartilhado, por quem foi, você ter controle de logs, você ter trilha de auditoria, todos esses pontos aí você consegue ter, e você consegue ter um mapa de conformidade. Não sei se você vai conseguir mostrar, Fê, aquele mapa que dá o relatório de conformidade versus LGPD, que é um ponto super bacana. Sim, é o segundo ponto da palestra de hoje. São os 2 pontos que a gente vai apresentar. É aqui a busca dos dados, né, para a descoberta do ambiente e a demonstração daquele painel. Segue aí, meu. Tá? Tá aparecendo minha tela para vocês aí? Do painel? Tá, beleza. Nossa, tá passando aqui. Tá. Bom, pessoal, esse aqui é o painel, né, onde é feita a descoberta dos dados, da parte da classificação dos dados. Esse ambiente que a gente está usando é um ambiente de demonstração. Todos os dados aqui são demonstrativos, né? Nenhum dado real. Então, aqui essas informações são tipos de informações confidenciadas que estão sendo usadas no meu conteúdo. Para esse relatório que ser criado, né? Primeiramente é feito a busca dessas informações. E isso aqui a Microsoft faz automaticamente para vocês, em cima dos rótulos já existentes. Só mostrar para vocês aqui rapidamente, porque o nosso tempo acho que já está meio curto. Hoje aqui nós temos 152 itens. Praticamente quase todos os dias, todo mês, a Microsoft adiciona rótulos prontos aqui para utilização, mas também, como eu falei anteriormente, é possível criar também tipos de informações personalizadas. Então, aqui a Microsoft, vamos pegar um exemplo aqui de Credit Card Number, ela vai me trazer dentro do meu ambiente que o meu Exchange não tem nenhuma informação de cartão de crédito, no meu SharePoint ela encontrou 5 ocorrências disso, e no meu OneDrive encontrou 41 ocorrências disso. A gente consegue navegar aqui até o local e verificar esse arquivo, abrir e verificar o conteúdo dele. Também existem aqui classificadores treináveis, que a Microsoft usa a inteligência artificial para isso, e que basicamente já vem alguns prontos, né, que é de linguagem ofensiva, parte de resumos, códigos fontes, target harassment, eu não lembro exatamente o que é isso aqui, mas se enquadrar dentro dessas categorias, a Microsoft já vai rotular isso automaticamente para você
e isso vai aparecer aqui na visão geral das informações do seu ambiente. E com isso daqui vocês conseguem ter uma noção, ter uma visão geral de como os dados estão trafegando dentro do seu ambiente, quais dados existem, aí sim passar para o próximo pilar, que seria a parte aí de criar políticas, né? Políticas de rótulos, políticas de retenção e assim por diante. Ela vai trazer aqui, é que esse ambiente ele não está totalmente populado, então algumas informações aqui não estão sendo mostradas, mas ela também consegue trazer para a gente aqui o resumo dos rótulos de proteção de informações do Azure, as principais atividades detectadas. Então, se está tendo uma incidência muito grande de um tipo de informação, isso vai ser mostrado aqui para nós. Locais em que os rótulos de confidencialidade estão sendo aplicados e também os locais onde os rótulos de retenção estão sendo aplicados. Vocês podem ver aqui, ó, existem 22 rótulos de retenção aplicados no OneDrive e 6 rótulos de retenção aplicados no SharePoint Online. Então, a gente consegue verificar todas as alterações. Esse ambiente que não vai ter, mas qualquer adição ou exclusão de rótulos, aplicações de rótulos, qualquer alteração, vai ficar aqui nessa parte de gerenciador de atividade, todo o log de tudo que está sendo feito, até mesmo para ser auditado posteriormente. Então, uma visão geral, bem rápida aqui sobre esse painel. É um painel muito potente, que é o primeiro passo assim, para adequação da LGPD, trabalhar em cima desse painel aqui para você conhecer os dados da sua empresa. Bom, deixa eu voltar aqui, vamos voltar para a apresentação. Deixa eu só me encontrar aqui, Content Explorer, beleza. Vou passar aqui para o próximo tópico, que seria simplificar a conformidade e reduzir o risco. Aqui nós temos a parte que o nosso colega perguntou agora há pouco, sobre a questão de adequação com a LGPD. A visualização pública, né, da pontuação da conformidade ajuda a simplificar a conformidade e também reduzir os riscos, né? A pontuação de conformidade da Microsoft no centro de conformidade do 365 é uma versão simplificada do Compliance Manager, e ele ajuda também a desmistificar a conformidade, torna isso mais fácil para os administradores de TI e pessoas que fazem parte desse processo de conformidade dentro das empresas. Com essa ferramenta, é possível a gente estar fazendo avaliações contínuas. Com o Microsoft Compliance Score, você pode varrer o seu ambiente do 365 e também detectar as configurações do sistema, atualizando continuamente e automaticamente seu status de controle técnico. E esse ponto é legal falar, que ele mostra que você está comprovando que você está fazendo um esforço contínuo de manter a conformidade, que você tem uma política de governança sobre isso daí, né? Sim, só comentando, o Ricardo perguntou se é preciso gerar um data mapping. Nos dados desestruturados que já estão dentro dentro do SharePoint, do OneDrive, dos e-mails, sim, você consegue ter esse mapeamento, que é aquele que ele acabou de mostrar, e também existe um que ele faz, que você consegue fazer o flow, todo o fluxo de dados através do CASB. Aí não é Microsoft Office, a gente está falando de borda de internet, que ele vai ter uma visão, olhando o log de file, olhando coisas, que tipo de dados são transitados, o que tipo de informação são trocadas pelos seus e-mails. Nós já pegamos casos da gente descobrir que tinha funcionários implantando Dropbox versão residencial e a gente conseguir pegar nesse mapeamento essa informação. Então você faz um trabalho muito sério. IT, né? Isso, de Shadow IT, e você consegue ter esse controle e visibilidade desse armazenamento das aplicações em nuvem. E essa parte de assegurar proteção, ele também ele faz a proteção dos endpoints, dos dados que você começa a ter backup, né? O OneDrive você tem esse sincronismo, tem recurso, se pegar um ransomware, você consegue, o próprio usuário, no agente dele do OneDrive, ir lá e fazer rollback dessa estrutura. Tudo isso você consegue ter baseado na plataforma. Isso aí. Bom,
aqui voltando, sobre a parte de pontuação, né? Como o Marco falou, conforme você vai adequando o seu ambiente, melhorando as questões de segurança, e também se adequando às normas, a sua pontuação de score do compliance, ela vai subindo também. Isso é utilizado como uma métrica para você comprovar para os seus gestores, para a empresa, que vocês estão adequados aí à legislação. O ambiente da Microsoft, ela permite você se adequar a colocar, né, métricas para várias avaliações, né, sejam elas LGPD, GDPR, ISO 27001, ISO 27018 e muitas outras aí que ela tem Que já vem cadastradas nativamente, já. né? Isso, nativamente. Que é legal. E isso daí, pessoal, é um outro item bem legal, é que ele te mostra um pouco relacionado ao teu nicho de mercado, ao teu padrão de empresa, Sim. qual padrão de compliance score você tem. Aí esse print, eu brinco que é o print dos sonhos, né? Quem conseguiu colocar em 91%, a média de score é de 20 a 70. Se você trabalhar muito em governança, você consegue chegar nisso. Sim, sim, Vamos com acelerar certeza. um pouquinho aí. Beleza. Então, aqui voltando, né, o mapeamento dos dados, né, existem mais de 1.000 órgãos reguladores todos os dias em todo o mundo, né, e essa questão da Microsoft ter tudo isso ajuda as empresas a se adequarem para manter o compliance das empresas aí. Vou passar aqui para o próximo slide. Falar um pouco sobre a linha de base, né, da proteção de dados, que implantar os controles básicos técnicos, né, procedimentais e de pessoas para proteger os seus dados. Também existe a questão da gestão de praticamente avaliar e monitorar os riscos no Office 365 e também no Intune, que é a plataforma que controla dispositivos móveis da Microsoft. E a parte de conformidade regulatória, que é avaliar e manter os controles para regulamentos da proteção de dados, um exemplo da LGPD e da GDPR, como a gente falou anteriormente, e também fazer auditorias e avaliações de controle, né? A Microsoft, ela te permite demonstrar a eficácia de controle para auditores internos e externos através dos relatórios emitidos, que são bem completos e trazem todas as informações necessárias que a lei exige. Acho que é legal só pontuar nesse aí, quem não conhece ali o Intune na gestão de risco, em toda essa parte de governança, um dos pontos super críticos é gestão de vulnerabilidade, gestão de update, gestão de patch. O Intune é um produto que já vem nativo na plataforma, que ele já tem ativamente o antivírus da Microsoft, ele já tem a gestão de updates das máquinas e gestão de políticas. Então você consegue fazer deploy, controlar software instalado, controlar dispositivo móvel, o que tem no celular da pessoa ou não. Você consegue criar toda essa gestão. É mais focado em TI, talvez não é todo o público que nós temos aí, mas para quem precisa ter uma visão ampla da solução, ela além de fazer toda essa parte de governança, de baseline, né, de dados, de proteção, de conformidade regulatória, ela também tem a gestão de que aí aparenta como risco, mas o risco baseado em gestão de mudança, gestão de atualização, de manter o parque atualizado. Isso aí. Também é interessante frisar, né, a questão dos dispositivos móveis, que você consegue impedir os colaboradores de compartilharem dados corporativos para aplicativos pessoais. Então, se o cara está com um e-mail ou um dado muito sensível ali, você consegue criar uma malha onde ele não consegue colar aquela informação para os aplicativos pessoais, seja WhatsApp, Telegram, Gmail. Então, você consegue blindar os dados, sejam nos notebooks, sejam nos dispositivos móveis, para que eles não sejam vazados aí intencionalmente ou acidentalmente. Consegue, inclusive, pôr PIN, para se a família usar o celular, não conseguir abrir o dado corporativo. Uma coisa que é muito legal, que pouca gente sabe, é que um notebook perdido de um usuário da empresa, que não tenha o seu HD criptografado, protegido,
é um vazamento de grande escala de dados. Sim. Isso é muito negligenciado pelas empresas e é uma coisa muito séria que não é apontado. Então, quando você tem um gestor que você consegue consolidar isso, você consegue ter uma visão pelo Intune de aplicar o BitLocker no Mac, o Vault deles e tudo mais, você está mitigando o risco de vazamento físico. Tá? Isso aí. Bom, aqui são alguns dos regulamentos, né, e padrões globais e regionais que a Microsoft atende, né? NIST, ISO 27001, 27018, como já havia citado para vocês, e muitos outros aí que estão por vir ainda na plataforma da Microsoft. Bom, eu vou fazer agora Paulo fez uma pergunta, como fica a garantia de confidencialidade dos dados? Eu acho que esse slide aí fala por si só. Sim, com certeza. Existem agreements, contratos adicionais que você pode fazer junto à Microsoft, que ele eleva o grau de governança. Isso impacta em suporte, algumas coisas, por exemplo, se você está com um grau de governança muito alto, o suporte nem conecta na tua máquina. Quando conecta, não clica em nada, ele fica com uma luzinha, porque tudo tem que ser feito por você. A gente tem clientes de mercado financeiro que são os que a gente faz essa gestão mais crítica, e a gente aplica assina contratos adicionais. Ou seja, nunca vai ter um suporte não acompanhado. Isso vai dentro do portal de governança. Tá? Isso, existe até uma configuração, né, que você habilita, que você não permite que a Microsoft faça nenhuma atuação dentro do seu ambiente sem você aceitar aquela manutenção. Então, se o cara precisar acessar o seu ambiente para fazer qualquer manutenção, vai vir um e-mail para você, uma solicitação, e ele só vai fazer essa atividade desde que você aprove e até mesmo acompanhe, se for o caso. O Paulo fez outra pergunta a respeito da autenticação de serviços. Na nuvem, sim, ele utiliza por trás de todo o ambiente Microsoft o grande orquestrador, o grande organizador do processo é o Azure. A gente está falando do Azure usando a parte mais avançada, que é o Active Directory, o 2 lá, que é o plano P2. O P2, né? Ele tem toda essa parte e tem coisas bem bacanas como se algum usuário é administrador e precisa usar a credencial de administrador, ele já abre uma solicitação que você justifique o porquê que você está elevando o privilégio. Então, isso você eleva. A gente tem clientes que têm gerência de TI compartilhada, parte a gente, parte ele, e que a gente habilita isso. Então, se o meu técnico loga no ambiente de forma administrativa e de forma que vai fazer alteração, a gente vai ter justificativa o porquê a gente lança o ticket, então você tem um controle maior de governança. Isso mesmo. Vou só demonstrar para vocês aqui agora rapidamente o painel da Microsoft referente à pontuação do compliance, né? Deixa eu abrir para vocês. Vou voltar aqui na visão geral. Aqui é onde nós controlamos e vemos a pontuação. Então, dentro desse painel demo aqui, deixa eu só ele carregar aqui a pontuação. Vou demonstrar para vocês. Então, aqui, esse painel de demonstração, ele está a 65% de compliance. Aqui ele demonstra os pontos alcançados, né? 33 de 7.532 pontos. E os pontos gerenciados pela Microsoft, como o Marco disse, existe uma responsabilidade compartilhada. Então, a Microsoft, ela dá a pontuação dela, no caso, a pontuação dela é a máxima, porque já veio tudo implantado, e nós ainda temos Isso, vem tudo configurado já, a parte de segurança que está em contrato dela, já vem tudo ok, e da parte da nossa responsabilidade, praticamente sobram aqui 7.532 pontos para ser adequados da segurança e compliance do ambiente. Então, aqui nós temos 583 atividades não concluídas, 3 concluídas e 0 fora do escopo. Então, aqui nós temos as categorias, né? A parte de proteção de informação, governança de informação, controle de acesso, gerenciamento de dispositivos, proteção contra ameaças,
discovery, essas coisas. Então, aqui nós temos as ações de melhoria, várias visões, né, para facilitar a utilização. Eu já deixei filtrado aqui a questão da LGPD. Então, aqui nós temos vários pontos, sejam eles aqui, proteger o conteúdo do autenticador, seria a parte de colocar MFA nas contas dos usuários. Então, se a empresa se adequar a isso, ela vai conquistar aqui mais 27 pontos em cima daquela pontuação geral, e isso vai aumentando também a pontuação de compliance dela. Existem aqui muitas opções que pode ser delegada aí para a sua equipe técnica. Provavelmente vocês vão ter aí um time de TI, né? Uma pessoa responsável por cada área. E aqui você consegue também delegar atividades para pessoas realizarem essas melhorias no ambiente. Uma coisa interessante também que eles trazem aqui é o trecho da lei, né, onde diz que essa informação é necessária e precisa ser protegida. Então, nós temos aqui artigo 46, artigo 46.1. Então, eles trazem todo o embasamento da lei em cima da LGPD e de outras regulamentações que vocês colocarem aqui. No caso, nós adicionamos somente a LGPD. Eles já trazem também para vocês um manual de como implantar isso. Inclusive, se a gente clicar aqui, ele já vai direto para o painel, abrir a opção para a gente já fazer essa configuração. Nós também conseguimos, como eu já falei, né, aplicar isso para as pessoas. Então, nesse caso aqui, como nós podemos ver, ó, gerenciar documentos carregados, notas e documentações. Então, no momento que é implantado isso, você pode colocar aqui evidências do processo de implantação, notas da implantação, né, descrições técnicas ali do que foi feito, alguma observação importante, as notas de teste de como foi feito a POC dessa atividade e alguma nota adicional que vocês achem necessário estar colocando aqui. Então, existe todo um fluxo. Cada atividade que você pegar, aqui nas avaliações, aqui nós vamos ver as avaliações, LGPD e linha de base de proteção de dados, que é o padrão da Microsoft. Se a gente abrir aqui a parte da LGPD, nós vamos ter aqui um painel específico de adequação à LGPD, que no caso da LGPD aqui nós estamos com 4% do progresso da avaliação. Então, aqui vai mostrar realmente só os pontos que são equivalentes à LGPD em si. Ele traz também aqui um gráfico para nós, mostrando as áreas, de como cada área está adequada, o que está em andamento, isso para o gestor acompanhar o processo de implantação da LGPD é muito importante para saber como estão aí cada step de adequação. Aqui nós temos as ações, né, de melhoria, mais focadas somente para a LGPD. Então, um exemplo aqui, adotar medidas de segurança técnicas e administrativas. Como eu falei anteriormente, a gente consegue aqui estar editando, atribuir essa atividade para, vou botar aqui para o Alan, escolher aqui, no caso, ele pode editar isso daqui depois, mas eu poderia colocar isso daqui, que está como planejado, por exemplo, e salvar e fechar. Então, essa atividade já vai aparecer no painel para o Alan, e ele vai atuar em cima dessa melhoria aqui para melhorar a pontuação da empresa. Inclusive tem ferramenta como ServiceNow, que tem uma integração da parte de ticket aí. Eu acho que eles cada vez mais vão abrir novas integrações. Você pode usar o Power Automate para fazer algumas integrações Sim. com software de terceiros. A ideia, pessoal, é mostrar a capacidade que você tem de simplificar e ter uma visão mais estratégica das ferramentas, tá? Foi um pouco disso que a gente quis trazer. Peço desculpa ter estourado o tempo, o Cezão tinha pedido para fazer em 20 a 30 minutos, acabamos gastando quase 50, e a ideia não é a ideia não é fazer uma coisa muito ampla, mas sim dar uma visão do que a ferramenta pode te apoiar nessa
nessa adequação, nessa transição. Eu, particularmente, acredito que ir para a nuvem é diferente do que muita gente pensa, de vazamento de dados, tudo, é o jeito mais fácil de você se adequar. Porque quando você está indo para um ambiente desse, toda a alta disponibilidade, toda a gestão de patches, toda a gestão de governança, de acesso, de data center, você simplifica. Então, ao invés de você ter que ter um data center com controle de acesso, com redundância de link, redundância de no-break, redundância de servidor e tudo mais, você compra um serviço que você consegue já pôr e-mail, colaboração, né, a parte do Teams, telefonia, tudo para dentro da plataforma, em cima de uma licença, de um preço fixo por usuário. Então, esse que seria o discurso que a gente hoje realmente acredita, que a gente entende que seja um acelerador de conformidade. Por quê? Porque se você tem uma única identidade em todos os seus sistemas, se você consolida, você desligou um funcionário, você tirou acesso daquele usuário, não vou falar de e-mail, mas do usuário dele, do ID dele, da rede, ele já loga no computador, ele já não loga no e-mail, ele já não tem mais acesso a informações que estavam classificadas como sigilosas. Tudo isso facilita a vida de quem faz a gestão de governança e de risco. Por quê? Porque quem trabalha com TI, que é o nosso caso, tem clientes que para você desativar um colaborador da empresa, o processo demora horas, não é? Por quê? Porque às vezes você tem que interagir com o sistema de terceiros, solicitar uma empresa terceira que faça a desativação daquele acesso do usuário. Tem os acessos que a gente nem sabe, que às vezes o cara acabou criando com o e-mail da empresa. Então, tudo isso é risco. Tudo isso tem que estar sob a visão da área de TI, da área de risco. Tem que estar na ciência do DPO. O DPO tem que saber isso e pode usar essa informação para fortalecer sua defesa, para fortalecer a sua governança. Porque a pior coisa para a pessoa que é responsável é ter certeza que está tudo perdido, que está tudo espalhado, que está tudo esquecido, ferramentas foram descontinuadas, esquecendo de destruir dados. Quando você faz um mapeamento, você tem estrutura com visão, esse risco você vai ter nesse mapeamento, você vai acompanhando essa melhoria. E para o time de TI, é incrível ter uma plataforma dessa que vai te dando o problema, o how-to de solução, as boas práticas, e vai confrontando essa necessidade. Acho que é isso. Passa aqui para o... Deixa eu só colocar aqui o último slide que tem essa... Aqui tem o nosso contato, tá? Esse slide com QR Code, que se vocês fotografarem, tem uma página que mostra alguns produtos que nós temos aí, que está no nosso portfólio, e aqui o nosso e-mail de perguntas. Queria desejar a todos uma boa noite, agradecer, Cezão, mais uma vez aí pela parceria, por esse trabalho aí que a gente vem fazendo aí, principalmente de compartilhar um pouco de conhecimento sobre não só a parte de governança, processos, mas também um pouco sobre a parte de ferramentas. E o que puder ajudar, conta com o nosso time aí. O time da White está inteira à disposição aí de todos. Cezão, com você. Eu que tenho que agradecer a presença de vocês essa hora da noite aí, porque eu procurei passar sempre para o pessoal uma coisa a mais, além do curso, e eu acho que foi muito bem aproveitado hoje, a quem pôde ficar aí, ver uma solução factível, né? Uma coisa que está na mão, não tem nada de grandes revoluções, as pessoas não sabem nem por onde começar muitas vezes, né? E agora, para quem está aqui ainda, eu já deixei escrito, começa na quinta-feira, eu e o meu companheiro Douglas, aí na quinta estamos de volta. Acho que você volta na sexta, né, Marcão? Sexta-feira. Então tá bom. Vamos ver se melhora essa tua voz aí, que tá um negócio medonho. Quase não estou falando. Felipe, muito obrigado também obrigado pela atenção. Eu agradeço a todo mundo. Então, a todos, uma boa noite, bom descanso. Quinta-feira estamos de volta, ok? Até lá, gente. Marcão, até sexta. Até lá, tchau, gente. Tchau, boa noite.